Olá, pessoal! Vamos aqui começar a nossa aula sobre sistemas lineares e matrizes, conceitos iniciais de ambas. Deixa eu colocar F5 aqui para ficar melhor. Ok, vamos passar. Primeiramente, antes da gente falar sobre sistemas lineares, vamos falar sobre equação linear. O que é uma equação linear? É uma equação com uma ou mais variável que tem o expoente igual a 1 e não pode existir multiplicação nem divisão entre elas. Vou aqui dar exemplos para vocês, que com exemplo tudo fica mais fácil. Olha aqui o exemplo A. 3x igual a 5. A variável aqui é o x, o expoente é o 1. O termo independente é o 5 e o coeficiente é o 3. Na letra B, a variável é x e y e o expoente é 1 e o termo independente é 0. Pessoal, uma coisa que eu vou dizer para vocês que vocês têm que sempre ficar atento, lembrar, é que toda equação linear que o termo independente for 0, ela é uma equação homogênea. Ok? Aqui temos uma equação com 3 variáveis. X mais y menos 2z igual a 3. X, y e z são variáveis. Aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1 e o expoente de z é 2. O termo independente é 3. Aqui vamos ver exemplos de que não é equação linear. Aqui logo de cara você vê a variável elevada a 2. Não é. Tem que ser elevada a 1. O expoente tem que ser 1, perdão. Aqui 3x mais y, 3x, y mais 2 igual a 7. Também não é equação linear, porque as variáveis que temos aqui, multiplicação de variáveis. Mesmo que o expoente aqui é 1, elas estão se multiplicando. Não pode. Aqui logo de cara vemos a variável elevada a menos 1. Não pode. O expoente 1 não pode. E também temos uma variável no radical. Não é. É bem fácil para você reconhecer. Vamos agora à solução. Deixa eu tirar um pouquinho aqui para mim conseguir fazer. A solução, vamos aqui para o exemplo A. O par ordenado 5 e 2 é a solução de 2x menos 3y igual a 4. Vamos conferir se é mesmo? Deixa eu inserir aqui. Ó, pessoal, é muito fácil. X, aqui você vê, x vale 5 e y vale 2. Portanto, 2x menos 3y igual a 4. É muito simples, é só você fazer essa substituição. 2 vezes o x vale 5 vezes 5 menos o 3 vezes o y que vale 2. Vamos descobrir se vai dar 4? 2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes 2, igual a 6. 10 menos 6, igual a 4. Portanto, o par ordenado 5 e 2 é a solução para essa equação linear. Vamos aqui para outra. A tripla ordenada 2, 1 e menos 3 é a solução de 2x menos y mais z igual a 0. Aqui temos 3 variáveis. Vamos ver se realmente é. Vou aqui inserir, é o método que eu tenho. Vou inserir. É só a gente substituir, que nem a mesma coisa da primeira. 2 vezes o x vale 2, menos o y que vale 1, mais 3 mais com menos, menos o z que vale 3.
Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Vamos descobrir se é igual a zero? 2 vezes 2... Opa, perdão. 2 vezes 2, 4. Menos 1 com menos 3, menos 4. 4 menos 4 é igual a zero. Portanto, a tripla ordenada 2, 1 e menos 3 é a solução para essa equação linear. Pessoal, outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, outra coisa aqui que eu vou falar para vocês, que toda equação homogênea, ela tem 0, 0, 0 como solução. Portanto, se a gente trocasse aqui, tirasse porque ela sempre vai dar zero. Quando o termo independente dá zero, ela vai dar zero. Por exemplo, aqui, se eu trocar aqui os valores de x, y e z por zero, vai dar zero do mesmo jeito, ok? Agora a gente vai falar sobre sistema linear. Falamos uma prévia sobre a equação linear para poder entender o sistema linear. O que é o sistema linear? É um conjunto de duas ou mais equações lineares. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou escrever, já que eu venho com exemplo, mas antes eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Para a solução de um sistema, tem que encontrar uma solução comum a todas as equações. Logo mais eu venho com exemplo mostrando isso aqui para vocês, ok? Pessoal, vamos aqui para um exemplo de sistema linear. Aqui é um exemplo 2 por 2, porque tem duas variáveis e tem duas equações. Lembrando que para poder encontrar a solução para esse sistema, tem que ser uma solução comum que seja para as duas equações. Vamos dizer aqui que o x vale 2 e o y vale 1. É muito simples, é só a gente substituir. 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Vamos fazer a de baixo. Menos 2, que x vale 2, mais 1, que é o valor do y. Menos 2 com mais 1, menos 1. Então, pessoal, quando eu troco o x por 2 e o y por 1, nesse caso, 2 e 1 é a solução para esse sistema inteiro. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Agora vamos falar sobre os conceitos iniciais de matrizes. Já aprendemos um pouco sobre sistemas lineares, vamos partir para a matriz agora. Primeiramente, o que é uma matriz? Matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. Olha aqui, para ficar mais preciso. Aqui temos a primeira linha, a segunda linha, a primeira coluna e a segunda coluna. Aqui temos a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a primeira coluna e a segunda coluna. Pessoal, lembrando que matrizes é representada por letra maiúscula e pode utilizar parênteses ou colchetes. Agora vamos para a ordem tipo da matriz. A ordem de uma matriz com m linhas e n coluna é n vezes n. Vamos voltar um pouquinho aqui. O primeiro exemplo tem duas linhas e duas colunas. Tem duas linhas e duas colunas. Então, aqui podemos dizer que temos uma matriz 2 por 2. O exemplo B tem 3 linhas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 2 colunas. Então, podemos dizer que é uma matriz 3 por 2. Pessoal, lembre-se, o primeiro número sempre é de linhas e o segundo de colunas. Agora vamos para a classificação de matriz. A classificação de matriz. Olha aqui, ó, matriz unitária, que tem apenas um elemento.
Matriz linha, somente uma linha e 3 colunas. E matriz colunas, uma coluna só. Aqui temos a matriz retangular. Quando o número de linhas e colunas for diferente, essa aqui tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 3, porque tem 2 linhas e 3 colunas. Aqui temos o outro exemplo, a matriz quadrada. O número de linhas é igual ao de colunas. Daí temos aqui uma matriz de ordem 3 por 3. Ok? Agora vamos falar sobre os elementos de uma matriz. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta de informações. Uma matriz qualquer, representada por M vezes N, é composta por elementos A e J, onde I é o número de linhas, representa o número de linhas. E J, o número de colunas. Por exemplo, aqui, temos aqui A11. Isso aqui significa que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Olha aqui, A23. Esse elemento está na segunda linha, na terceira coluna. Para facilitar, em vez de a gente ficar falando A33 ou A11, a gente pode falar A11. Não tem nada a ver com o número 11, é a posição do elemento. Vamos aqui dar um exemplo para vocês, um exemplo claro. Dada a matriz A, calcular A11 mais A22 menos 2 vezes A12 mais 3 vezes A21. Pessoal, então vamos resolver. Vocês estão vendo aqui, é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Então é muito simples, é só a gente fazer a substituição. Quem seria aqui o A11? Quem é que está aqui na primeira linha e na primeira coluna? É o 1, né? E quem é o A12? Quem é que está na primeira linha e na segunda coluna? A12, quem está na primeira linha e na segunda coluna é o 0. Quem seria o A21? Quem é que está na segunda linha e na primeira coluna? O menos 3. Perdão, aqui é menos 3. E quem seria o A22? Quem é que está na segunda linha e na segunda coluna? O 5. Então, a gente vai só substituir esses valores. A11, então aqui vai ser 1, mais o A22, que é o 5, aí segue, menos o 2 vezes o A12, que é o 0, mais 3 vezes o A21, que é o menos 3. Então, é só a gente resolver. 1 mais 5, 6. 2 vezes 0, 0. 3 mais 3 vezes menos 3, menos 9. 0 morreu. 6 menos menos 9, igual a menos 3. Então, é isso, pessoal. Muito simples, muito fácil, ok?